aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e hoje é dia de vídeo novo no canal e aqui as minhas redes sociais, né, para vocês me seguir, me adicionar, sempre lembrando vocês, que vocês me avisem, né, que vocês estão vindo aqui do YouTube para que eu possa seguir de volta, ou que também eu possa aceitar o convite de vocês. E hoje é um assunto sobre graça, um estudo sobre graça, porque isso aqui até virou um estudo. Eu fiz algumas anotações, porque eu agradeço ao Iliane, que fez a sugestão desse tema sobre a graça, um favor imerecido. E eu agradeço muito porque vocês se importam com o canal, vocês dão sugestão e como eu disse pra vocês, né, não é somente vocês que aprendem, eu também, pois eu não sei de tudo, eu não sou 100% sábio. Então quando vocês me sugerem um tema, eu estudo, eu aprendo, passo pra vocês e como eu digo, né, não é somente vocês que aprendem, mas eu também. Aí vocês aprendem, eu também aprendo e a gente vai dando glória a Deus. E não tem como eu falar sobre graça sem eu falar sobre a misericórdia. Por quê? Porque muitas pessoas confundem a graça e confundem a misericórdia. Elas estão em paralelo. Uma acompanha a outra, só que são diferentes, são significados diferentes. A misericórdia é aquilo que a gente merece, mas Deus não nos dá. Já a graça é ao contrário, é aquilo que a gente não merece, mas Deus nos dá. Talvez quando eu disse a misericórdia é aquilo que a gente merece, mas Deus não nos dá, talvez você pensou, mas tem alguma coisa que eu, como ser humano, pecador, falho, imperfeito, essas coisas, sou merecedor de alguma coisa? Sim. Eu anotei que a misericórdia é Deus não nos castigando como merecem os nossos pecados. Viu que eu fui merecedor disso? Mas Deus não quis. Eu sou merecedor, mas Deus não me deu. Aí que entra a graça. É aquilo que eu não mereço, mas Deus me dá. Então, por exemplo, eu cometo pecado, pecado, pecado. Eu, obviamente, não é que Deus não castiga, que Deus não é justo. Mas quando a gente percebe assim, que quando a gente comete um erro, talvez a gente pensaria assim, nossa, eu vou morrer com isso, eu vou sofrer com isso. Mas aí vem a graça de Deus, diz, não, calma, sou seu advogado, eu te perdoo, eu vou mudar, eu vou moldar você. Então não é que Deus... se Deus tratasse, eu acho assim, vamos dizer, pra gente entender, se Deus tratasse como a gente deveria mesmo ser tratado, a gente não teria mais, a gente não estaria mais vivo aqui. Um pecado meu já seria consumado. Então, consumido, né? Então, aí entra a graça de Deus. Por exemplo, eu pequei, mas aí eu não sou merecedor de ter o perdão. A misericórdia é Deus não nos castigar como merece os nossos pecados. Eu pequei, eu sou merecedor do castigo, mas Deus não me dá. Eu mereço, mas Deus não me dá. Essa é a misericórdia. Aí que entra a graça. Aí eu não merecia o perdão, mas Deus me deu. Eu merecia a condenação, né? A justiça de Deus, mas Deus não me deu a misericórdia. Aí vem a graça. Eu não merecia o perdão, mas Deus me perdoa. E a graça é muito linda quando a gente estuda profundamente sobre a graça, sobre o que é a graça, onde a graça aparece. Eu fiz algumas anotações que a graça não é simplesmente uma palavra ou alguma coisa que surgiu, mas a graça é um atributo de Deus, um componente do seu caráter. O seu caráter divino demonstrado por ele através da bondade para com o ser humano pecador que não merece o seu favor. Ou seja, graça nada mais e nada menos do que favor imerecido. Aquilo que a gente não merecia, mas Deus sempre nos dá. E onde é demonstrada essa graça? Ao nosso favor, na misericórdia, no seu amor para suprir a necessidade do ser humano. Aí a graça a gente vê 24 horas do nosso dia. A gente vê a graça de Deus quando a gente acorda, porque a gente não era merecedor. Mas aí entra a bondade de Deus. Não, filho, vou te dar mais um dia, mais 24 horas de novidade. Para você fazer diferente, para você não errar naquele mesmo lugar, para você mudar, para você melhorar. Então a graça de Deus. A gente vê a graça de Deus no acordar, no levantar, no primeiro suspiro do dia que a gente dá. Só pelo fato de a gente ter dormido e acordado nesse período, Deus ter cuidado de nós, ter livrado de nós. Porque bem sabemos que o corpo humano, de repente, dá uma parada cardíaca, o coração para e aí? Durante a noite, a pessoa dorme, mas não acorda. Mas nesse período, a graça de Deus está sobre nós. Aquilo que a gente não merecia, nem de deitar, nem de levantar. Mas a graça de Deus nos alcançou. Como 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 diz, a minha graça te basta. A gente tendo a graça de Deus,
eu posso dizer assim, a gente não precisa de mais nada, pois a gente bem sabe que não somos merecedores da salvação, que aí entra a graça salvadora. A gente não merece estar aqui, a gente não merece por quê? Porque a gente dificilmente oferece 100% das nossas vidas, a gente não dá ouvidos perante Deus, a gente está com olhos e ouvidos tampados, cegueira espiritual, surdez espiritual, aí entra a graça santificadora. Então tem várias partes, é igual eu digo, né? Se a gente estudar muito bem, aprofundado, é obviamente que o vídeo não dá, né? Senão o vídeo se torna extenso, mas eu vou resumir bem mesmo. O resumo da graça é favor merecido. É aquilo que a gente não merece, mas Deus, pela sua bondade, nos dá. Diferente da misericórdia. Eu espero que vocês entendam a diferença de misericórdia e de graça. Então existem várias, como eu vou dizer, um assunto só, porém com várias repartições. A graça tem várias partes sobre a graça. E a outra coisa que eu coloquei é um resumo um pouco mais. Esse aqui foi uma pesquisa que eu fiz em um site, eu não me lembro o site agora, só que eu achei interessante como que ele resumiu a graça. Ele diz assim: na teologia, reserva-se a palavra graça para descrever os dons a que o homem não tem direito. Aí entra o favor merecido de novo. Ele não tem direito, mas Deus dá. Não tem direito, nem sequer remotamente, dons que a sua natureza humana não lhe dá acesso. Ou seja, nós carnalmente, a gente imperfeito, dificilmente, impossível isso, da gente alcançar algo que está além daquilo que a gente pode alcançar, que são os dons aqui que ele está dizendo. E aí que entra a graça. Por exemplo, você merecia ser batizado com o Espírito Santo, algo que está além da natureza humana. Não, eu não merecia ter um Espírito Santo, que é santo, em algo que é natural, natureza humana, que não me dá acesso, que não me dá uma oportunidade disso, humanamente falando. Aí entra a graça de Deus. Você não pode humanamente falando, mas humanamente falando, com a graça, você pode alcançar aquilo que está além da natureza humana. Usa-se para nomear os dons que estão sobre a natureza humana, como eu disse para vocês. Por isso, dizemos que a graça é um dom sobrenatural de Deus. A gente viu que a graça é um atributo de Deus, que está que está nele, no caráter divino, no caráter dele. E a gente também vê que a graça é um dom sobrenatural. Por quê? Porque não é natural, é sobrenatural. Por isso que não é natural. Então, ele está acima, sobre o que a gente pode ter acesso. A gente não consegue, mas é a graça de Deus vem sobre nós. Por exemplo, a gente não merecia ser salvos. Deus enviou teu único Filho Jesus para morrer em nosso lugar na cruz, sem nenhum pecado. Vamos dizer assim, para a gente entender, injustamente, pois ele não tinha pecado algum. A morte de cruz significava morte como ladrão. Jesus não tinha roubado, Jesus não tinha matado, mas ele morreu na cruz pela minha vida, pela sua vida, para que a graça de Deus viesse a ser derramada sobre nós. Por quê? Porque eu não mereço, nunca mereci e nunca vou merecer estar com Cristo de eternidade. A eternidade de ver sua glória, de adorá-lo. Aí que entra a graça de Deus. A graça, como eu disse no começo, não é algo simples. Não é somente uma palavra. Nossa, a graça de Deus. E a graça, nossa, a graça de Deus me alcançou. A graça não é simplesmente uma palavra. A graça, o poder que essa palavra tem é grande. A palavra é pequena, porém o poder é grande, o significado é grande. Por isso que é bom, depois desse vídeo, você pesquisar um pouco mais sobre a graça de Deus. Alguns vídeos no YouTube de alguns teólogos ou de alguém mais estudado e ver o significado mais profundo da graça. As abas que a graça tem, graça salvadora, graça santificadora, graça remidora, enfim, a gente vê mais. Aqui no vídeo não dá, eu já estou com praticamente uns 9 minutos de vídeo, e se eu for prolongar sobre a graça, esse vídeo eu vou repartir em várias partes. Mas, resumindo tudo, a graça é um favor imerecido daquilo que você não merece, mas Deus te dá, diferentemente da misericórdia que você merece, mas Deus não te dá. Assim como você deveria ser, como eu disse no começo, da graça, da misericórdia, na verdade, não castigar como nossos pecados, como merece os nossos pecados, talvez com morte por causa de tanto pecado que a gente tem, né? Todo dia, 24 horas, sentimentos, pensamentos. Aí entra a misericórdia de Deus. Você merece ser castigado, obviamente, a justiça de Deus entrar. Você talvez mereça até a morte por causa do seu
tanto pecado, mas entra a misericórdia de Deus. Você merece, mas eu não vou te dar. Aí entra a graça. Você não merece o meu perdão, mas eu vou te perdoar. Então a misericórdia e a graça sempre anda unido, onde a gente não merece, mas Deus não dá. É diferente. Diferente não, né? Há várias graças diferentes. Eu espero que vocês, depois desse vídeo, primeiramente, né, que vocês entendam a graça, a misericórdia, o que é, onde elas entram, o que há de positivo nisso, entre a graça de Deus e nós. Qualquer dúvida, coloque nos comentários, não saia desse vídeo, eu não entendi, e fechar o vídeo e ficar assim, a graça para você é meramente uma palavra. Não, eu espero que vocês entendam, pois o tema é muito interessante, é muito bom, e se vocês entenderem esse vídeo, se não entender, comenta, depois vocês pesquisam mais sobre a graça de Deus, porque eu gosto muito quando a gente comenta os atributos de Deus. Quais são os atributos? A onisciência, a onipotência, a onipresença, a santidade, o caráter de Deus. Esses são atributos que Deus tem no caráter dele. E a gente estudar mais profundo nisso, ainda a graça. São coisas que Deus tem que a gente fala, eu conheço Deus. Mas nós não conhecemos Deus, a gente conhece superficialmente falando. Eu conheço Deus de ouvir falar, ou eu conheço Deus através de testemunhos de pessoas, mas quando pesquisamos mais sobre Deus, lemos da sua palavra, oramos, pesquisamos mais sobre os atributos de Deus profundamente, a gente vê que Deus está muito além dos nossos pensamentos. Nossa, está distante, infinitamente além daquilo que a gente pensa quem Deus é, mas Deus está infinitamente mais além dos nossos, da nossa sabedoria e do nosso pensamento. Para terminar esse vídeo, porque já ficou longo, uma postagem que eu vi de um amigo meu fez numa rede social, que eu achei muito interessante, foi até antes da Williane ter dito esse tema, e eu falei, nossa, teve uma frase que um amigo meu postou e dá certinho com a graça, até que eu achei, escrevi e vou falar pra vocês. A nossa sorte, entre aspas, é que o amor de Deus por nós não tem variação. Não muda conforme o nosso humor e nossa necessidade. Não tem nada no mundo que façamos para merecer esse cuidado. Não somos dignos e jamais seremos acordar todo dia com as misericórdias se renovando sobre nós. Isso é a maior graça que vamos conseguir na vida. O amor de Deus é tudo. Ou seja, graças a Deus que Deus não tem variação de acordo com o meu humor, com a minha necessidade, e não tem nada no mundo em que eu possa fazer para que eu mereça esse cuidado, e nunca serei digno disso. E ainda acordar todos os dias e as misericórdias de Deus se renovando é a maior graça que nós temos. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, sobre a graça, um pouco sobre a misericórdia, do amor de Deus. Eu espero que vocês tenham entendido a definição de graça, a definição de misericórdia. Espero que vocês tenham essa curiosidade de pesquisar mais sobre os atributos de Deus, sobre o que é a graça, um estudo mais aprofundado. Se você gostou, deixe seu like, comente, favorite. Isso ajuda bastante no crescimento do canal. Se você não tem conta no YouTube, não tem problema, aqui embaixo na caixa de descrição tem uma página no Facebook do YouTube para que você possa curtir, compartilhar, comentar e enfim, dê sugestão, críticas construtivas e enfim, perguntas para que venha a ver outros vídeos. Então é isso aí, pessoal, tchau, fui e valeu!